Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa estar te abençoando, você e a sua família, onde quer que você esteja. Eu quero compartilhar com você hoje uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, no capítulo de número 1, versículos 1, 2 e 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, observe que Deus é aquele que dá, Deus é aquele que abençoa, e há um inimigo à espreita, observando, querendo tirar a bênção que Deus nos concede. Deus, agora, quando ele testifica de Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem rico, temente a Deus, era um homem sincero, e além de tudo ele se desviava do mal. E a Bíblia diz que Jó passou por uma prova muito grande, que poucos suportariam. Porque um dia Deus pergunta para um ser, no versículo de número 7, um ser chamado Satanás. Deus diz: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Veja que Deus é quem parte agora para uma pergunta para Satanás. Deus é quem faz a pergunta para Satanás. Porque Satanás ele estava como um turista, observando. Deus pergunta: De onde vens? Deus sabia de onde ele vinha, mas Deus queria ouvir da boca de Satanás. Ele disse: De rodear a terra e passear por ela. E aí Deus fala: Tu viste o meu servo Jó na terra, que é temente a mim, se desvia do mal, é um homem reto? Aí Satanás, no versículo 9, diz: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde ou em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Ou seja, Satanás estava colocando ali a fidelidade de Jó em xeque, dizendo: Olha, Jó te serve porque você comprou Jó, você deu os bens a Jó, então tudo que ele tem, ele está te servindo. Mas no dia que você tirar, no dia que tu tirar dele o que tu deu, você vai ver que ele vai blasfemar de ti. E Deus, conhecendo o coração de Jó, disse: Pode fazer isso que você está pensando, Satanás, que ele não vai blasfemar. Pode tirar tudo que ele tem, só não vai tocar na alma dele, porque Satanás, meus amados irmãos, ele está no limite. Ele só vai até onde Deus permite. Certa vez alguém já disse que Satanás é um cachorro na coleira de Deus, que só vai até onde Deus permite, depois Deus puxa de volta. Ou seja, Satanás está no controle de Deus. Então observe bem os bens de Jó. No capítulo 1,
E o versículo 2 diz que ele tinha 7 filhos. E no versículo 2 do mesmo capítulo, diz que ele tinha 3 filhas. No versículo 3, ele tinha 7.000 ovelhas. No versículo 3 também, do capítulo 1, fala que ele tinha 3.000 camelos. E em Jó, capítulo 3, que ele tinha 500 juntas de bois. No mesmo versículo aqui 3, do capítulo 1. Ele tinha 500 jumentas, no versículo 3, e no mesmo versículo fala que ele tinha muitos empregados. E, de repente, Jó se viu em um dia perdendo tudo isso. Perdeu seus 7 filhos, perdeu as 3 filhas, perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e perdeu também alguns dos seus empregados. Foi um homem que teve notícia ruim durante um dia de notícias ruins para Jó. Está no versículo de número 1, capítulo 1, versículo 14, 16, 17 e 18. Cada vez que Satanás matava os bens de Jó, vinha alguém contar a desgraça que tinha acontecido na casa dele. E observe que um dia Jó teve 10 caixões na sua casa. Imagine aí um pai de família observando 10 caixões dos seus filhos. E por fim a mulher vem mandar que Jó blasfeme de Deus e morra. Ninguém ouve falar da mulher de Jó, mas antes, quando estava vivendo bem. Mas depois que acontece a coisa ruim na vida de Jó, aí ela se manifesta. Mas Jó não foi na conversa dela. Então observe bem, alguém pergunta, onde está Deus durante o sofrimento humano? Muitos se perguntam sobre isso. Onde está Deus durante o sofrimento humano? Muitas coisas Deus permite. Deus permite, mas Deus sabe que aquela pessoa vai vencer, no caso de Jó. Então, observe que no capítulo 1, versículo 13 ao 18, em um só dia, Jó enterrou 10 filhos, fora os seus servos. Então, observe que Satanás, ele sabe que Deus abençoa. Deus abençoa. E tudo que nós temos, ganho de uma maneira lícita, foi Deus que nos deu. E Satanás sabe disso. Olha o que diz o versículo de número 10 do capítulo 1. Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e tudo quanto tem? Olha bem, os bens de Jó foi adquirido por meio lícito. Foi Deus quem deu a Jó. A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Veja bem, Satanás reconhece que aquilo que o cristão tem, aquilo que o crente fiel tem, foi Deus que concedeu aquela pessoa. Talvez muito não reconheça, até mesmo o próprio cristão, acha que adquiriu por esforços próprios, mas não foi. O próprio Satanás está dizendo que os bens de Jó foi Deus que deu, porém ele estava colocando de uma forma que vinha trazer malícia, mas a aplicação aqui está correta, mas o pensamento de Satanás está errado, porque Deus não comprou Jó, mas os bens que Jó tinha, Deus deu por graça e misericórdia e amor que tinha a Jó. Então, observe bem que há uma disputa pelo que somos e pelo que temos. E nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Veja que lá em Jó, capítulo 1, versículo 6 a 9, nós vamos ver lá que havia um diálogo entre Deus e Satanás. Havia uma disputa
pelos bens de Jó, pela alma de Jó, porém Deus só permitiu que tirasse os bens de Jó, mas não permitiu que tocasse na alma de Jó. Mas o importante aqui é que Jó permaneceu íntegro, apesar da sua doença, apesar da lepra, do câncer que Satanás colocou nele. Deus depois restituiu a saúde de Jó, porque Jó permaneceu íntegro a Deus. Observe que lá no livro de Jó, no capítulo de número 42, e os versículos de 10 ao 17, vai nos mostrar que Deus devolveu tudo para Jó. Devolveu os filhos, devolveu as filhas. Agora, observe bem esse texto aqui, capítulo 42, versículo 10 ao 17. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outros tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. O importante aqui nós notarmos que Deus restituiu tudo a Jó em dobro. Observe bem que Deus deu tudo em dobro para Jó. Mas uma coisa aqui que me chama a atenção é que Jó não teve 20 filhos, só teve mais os mesmos 10, mas depois eu vou explicar a respeito disso, depois que lermos aqui. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e os consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve, agora vem aqui, olha, o dobro. 14.000 ovelhas, antes Jó tinha 7.000. Está no capítulo 1, versículo 3. Agora Jó tem 14.000. 6.000 camelos. Veja que em Jó, capítulo 1, versículo 3, diz que ele tinha 3.000 camelos, agora ele tem 6.000. 1.000 junta de bois. Observe que no capítulo 1, versículo 3, fala que ele tinha 500, agora ele tem 1.000. E 1.000 jumentas. Observe que no mesmo versículo do capítulo 1, que é o versículo 3, diz que ele tinha 500 jumentas, agora ele tinha 1.000. Louvado seja Deus. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Lá no capítulo 1, versículo 2, fala que Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Então parece que aqui não houve mudança, porque se fosse dar os filhos em dobro, seria o quê? 14 filhos e 6 filhas. Mas o que me chama a atenção é que os filhos de Jó foram salvos. Então Jó tinha 10 filhos na eternidade com Deus e 10 filhos agora com ele. Porque se Deus deu os animais em dobro, também os filhos tinham que ser em dobro. Porém, isso o Espírito Santo nos revela dessa forma, que o filho que morre com Deus, ele não é um filho perdido, ele é um filho salvo, porém está em outra dimensão maior, que é na eternidade com Deus. Então podemos afirmar também que Deus deu a Jó também o dobro de filhos e filhas, porém 10 na eternidade com ele e 10 na terra com Jó. E o que me chama a atenção aqui é uma coisa. Observe, meus queridos amigos. No versículo de número 11 do capítulo 42, eu pergunto: onde estavam as irmãs e os irmãos de Jó quando ele estava na provação? Onde?
Porque não se ouve falar, só se ouve falar daqueles 3 amigos de Jó, daqueles amigos de Jó que vieram do Oriente, que vieram questionar ele. Aí, irmãos, a pergunta é, eu pergunto novamente, onde estavam as irmãs e os irmãos de Jó quando ele estava na prova? Por que eles não apareceram durante aquele período? Mas agora, depois que Jó está sendo abençoado, aí aparece do nada. Olha só o versículo 11 que diz: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Então era mais de um. Aqui está no plural, não está no singular. Quanto dantes o conheceram, aí foram, comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deram uma peça de dinheiro e cada um um pendente de ouro. Então a pergunta é, por onde estavam eles antes? Então veja que aí o Senhor abençoou o último estado de Jó. E acontece assim também nos nossos dias. Quantas vezes nós estamos na provação e ninguém aparece para dar uma palavra de conforto? Quantas vezes a pessoa está no poço, na cisterna, e não aparece ninguém para lhes ajudar, para confortá-lo? Observe que Jó, ele tinha um caquinho de telha que ficava se coçando, simbolizando ali o Espírito Santo de Deus ajudando Jó. Ele só tinha um caquinho de telha porque ele não podia contar com seus amigos, com seus irmãos, com suas irmãs e principalmente com a sua esposa que estava zangada com ele. Entenderam como é que funciona errado? As pessoas abandonar o outro quando está na prova, mas depois que é abençoado, aí aparecem pessoas não sei de onde. Aí os irmãos aparecem, as irmãs aparecem, os amigos, entre aspas, aparecem. Então, nós podemos contar nessa terra com os verdadeiros adoradores, mas antes de contarmos com a ajuda humana, devemos contar com Deus, que não nos abandona. Então, que nós possamos estar com o nosso pensamento firme naquele que não nos deixa só, naquele que não nos abandona nas horas mais difíceis da nossa vida. E Jó, ele recebeu tudo de volta, tudo em dobro. Deus restituiu os bens de Jó. E eu quero concluir dizendo também que Deus, ele pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Então somente você fique na dispensação da graça de Deus, esperando por ele, esperando na sua ajuda, que no tempo certo ele virá te socorrer. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima porção bíblica, se o Senhor assim nos permitir.